Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão já a cada um de vocês que estão aqui. Saudando aqui o Lúcio Soares. Quion é um ser muito gentil. Realmente as canalizações de Quion através do médium Lee Carroll é maravilhosa. Não será diferente hoje. Essa canalização linda. A Estela Maria aqui também. A Borboleta Fênix. Um beijo no coração, Borboleta Fênix. Se vocês puderem me dizer se o áudio tá bom, tá? Kátia Rezende. Ingrid Medeiros, um beijo, Ingrid, muita paz, muita luz. A nossa moderadora, grande colaboradora, Andréia Amaral, muita paz, muita luz também. Eu sei que tem um pouquinho de delay aqui, mas se vocês puderem me dizer se o áudio tá bom, eu agradeço. Deixa eu fechar algumas abinhas aqui. Aqui também a Lelê, Salvador, gratidão, muita paz, muita luz a todos. Pamela, Daisy, gratidão, Pamela, pelo retorno. Muita paz, muita luz. Bom, gente, hoje nós temos aqui uma linda mensagem de Quion, mais uma vez. Quion é uma consciência canalizada pelo médium Lee Carroll. Essa mensagem que eu vou repetir para vocês aqui hoje, repassar, vocês podem encontrar ela no site www.quionportugues.com.br, ok? Então, eu estou repassando essa mensagem do inglês para o português. Então, eu não vou poder estar interagindo com vocês aqui no chat, né? Porque eu estou aqui com os pontos aqui no ouvido, estou com 2 pontos, então eu vou estar ouvindo e repassando aqui a mensagem para vocês. E antes disso, eu vou colocar aqui para vocês verem que vocês sempre pedem, né? Os nossos gatinhos da Associação SOS Felinos. Aqui, deixa eu abrir a tela. Vamos para a mensagem de hoje. Mais uma vez agradecendo aqui todos os presentes, a Estela, agradecendo a cada um de vocês. Vamos nos preparar então, né, para essa linda mensagem. Mais uma vez, lembrando, gente, essa é uma canalização da entidade Quion, canalizado pelo médium Lee Carroll, retirado do site www.quionportugues.com.br, ok?
Então vamos lá, vamos nos preparando. Agradecendo a cada um dos presentes. Saudações, meus queridos. Eu sou Quion, do Serviço Magnético. A transição é fácil. Meu sócio aprendeu o que está em seu interior, o próprio núcleo criador. Está em todo ser humano. E vocês têm a habilidade de chamar esse ser nesse lugar. Então todas as coisas acontecem. Quando o meu sócio começou isso, ele tentava escutar coisas lineares, mas não havia nenhuma voz de Quion, apenas emoções e sentimentos. E lentamente ele aprendeu a linearizar as primeiras impressões que chegavam a ele. E ele aprendia a desacelerar o processo para que houvesse palavras e frases que ele pudesse expressar. Então ele parou de ser o tradutor e deixou a voz verdadeira do Espírito vir. Vocês chamam isso de canalização. Cada um de vocês aqui tem essa habilidade em diferentes maneiras, diferentes formas. O maestro faz no seu teclado. Muitas imagens ele faz com as suas músicas. E artistas aqui também, que podem canalizar em suas telas o seu trabalho e afeta a humanidade da mesma forma. Com muitas, muitas mensagens dentro da arte, da música. E, portanto, eu desejo trazer a vocês hoje uma mensagem, e eu preciso fazê-lo, pois vocês se encontram em um lugar sagrado, e eu gostaria de falar sobre isso. Eu preciso falar de Telos e sobre Lemúria. Eu quero dizer a vocês sobre tudo o que acontece aqui, pintando uma cena que é muito, mas muito diferente mesmo do que existe hoje aqui no Havaí. Então vamos retornar 50 mil anos, na verdade, até um pouco antes. É algo difícil para vocês compreenderem os porquês dessas coisas, os motivos dessas coisas. Mas nós já falamos anteriormente daqueles que vieram do sistema das Pleiades, que nós chamamos de os Pleiadianos. Eles têm outro nome para eles mesmos, que não pode ser pronunciado, meus queridos. Se vocês pudessem ver como eles se parecem hoje, vocês não ficariam muito impressionados, pois eles se parecem muito com vocês. Eles são pessoas de cor. Eles são mais altos que vocês. Assim como hoje vocês são mais altos como seus ancestrais, eles são mais altos que vocês. Por algum dos mesmos motivos. Porque a tecnologia fará isso para vocês. Permitirá corpos mais saudáveis e vidas mais longas também. E então vocês têm uma raça mais alta. Não há mistérios aí. Quando o tempo estava certo,
Eles semearam o planeta Terra. E nós já dissemos isso antes a vocês. Com mais de 27 tipos de seres humanos vagando sobre o planeta Terra, incluindo aqui o Havaí. E então eles desceram e com o processo de semear o DNA e implantando o que eles tinham em cada um de vocês, eles realizaram a tarefa sagrada. Meus queridos, eu direi a vocês algo que vocês não acreditarão. Tem um dia muito distante, há um potencial de que vocês e os pleiadianos semearão outros planetas com a mesma majestosidade, com a mesma natureza sagrada, pois é assim que as coisas funcionam. O mundo, ao longo das galáxias, quando o momento for apropriado, vocês colocarão vidas biológicas do próprio Criador, que foi feito de uma forma apropriada, e uma boa chance de vocês fazerem a mesma coisa. Não por enquanto. E, portanto, assim foi que os pleiadianos vieram e semearam todo o planeta. E hoje, há apenas um tipo de ser humano. Interessante. Algo contraintuitivo com a forma que a natureza trabalha, não é? Todos os mamíferos para qual vocês olham, muitas variedades de seres humanos. Isso foi causado pelo que os pleiadianos trouxeram. E a história começa aqui. Começaremos a falar sobre isso, pois essa montanha onde nós estamos é significativa no Havaí. E eu falarei um pouco mais sobre isso com vocês. Ela é isolada. E devido a esse isolamento, a cultura lemuriana começou e se desenvolveu para uma das civilizações mais majestosas que a Terra já teve. Foi isso que o isolamento criou na época. Portanto, Lemúria é especial em sua relação com a Terra. Mesmo que tenha havido outras comunidades aqui em seu planeta crescendo em seu próprio ambiente na época, Lemúria é especial. Mesmo que muitas das outras comunidades tenham perdido aquilo que os pleiadianos deram a eles durante 4.000 anos, os lemurianos não. Eles sobreviveram 10.000, 20.000 anos. Você pode imaginar uma civilização que tenha durado tanto tempo na Terra? Isso simplesmente não está no seu processo de pensamento, mas vocês precisam compreender o porquê dessas coisas. O que era a Lemúria? Não era uma civilização elegante. Foi a primeira civilização do seu tipo de se reunir e chamar a si mesmo de uma civilização, e as coisas permaneceram as mesmas. Não havia uma evolução da consciência, não havia uma evolução da ciência, as coisas eram sempre as mesmas. E é assim que era a humanidade no início, meus queridos, em Lemúria. Ela tinha orgulho de fazer as coisas da mesma forma, uma vez após a outra.
com uma comunidade. E ninguém, absolutamente ninguém ao seu redor, não havia guerras. Tudo isso nessa grande ilha que vocês chamam de Havaí, sobre o qual eu falarei daqui a pouco com vocês. A própria civilização chamada Lemúria estava na base da montanha. E é o motivo para isso, meus queridos. Era muito frio no topo, e eu vou dizer o porquê daquilo. Era muito, muito frio. Onde vocês se encontram ou podem visitar hoje, sempre estava congelado, mesmo na época do verão. Vocês precisariam realmente querer vir e estar aqui, pois era muito diferente naquela época. Essa civilização lemuriana continha sementes da natureza que os pleiadianos trouxeram. E ela sobreviveu por mais tempo do que todas as outras civilizações. Mesmo quando foi o tempo de deixar as montanhas à medida que as águas subiam. E eles carregaram a sua civilização por toda a terra, onde eles aportaram. Eles criaram outras Lemúrias. Esta é a magia de onde vocês se encontram. Pois as almas mais antigas do planeta vieram daqui, do topo da montanha do Havaí. Os sirianos tiveram e semearam seu papel também. Podemos dizer que eles tinham uma comunidade com os pleiadianos. Difícil para vocês compreender, muito parecido com o que vocês farão lá na frente. Mas aqui estão vocês, velhas almas, visitando aquela que é a sua casa, o seu lar. Tantos de vocês sabem intuitivamente sobre isso. Vocês sabem o que eles chamavam os pleiadianos de as 7 irmãs. Eu quero que vocês olhem para a influência feminina dos nomes na mitologia. As histórias da criação por todo o planeta falavam sobre mulheres. Então, os homens depois vieram. As histórias da criação toda diziam sobre a mesma coisa, que os homens eram pequenos e as mulheres eram mais altas. Não é interessante isso? Quando eles saíram das suas naves, vocês viram as mulheres primeiros. Os homens também estavam lá. Mas as mulheres fizeram a exploração. Elas tinham uma intuição mais elevada. Elas tinham melhores habilidades de comunicação e eram muito mais atrativas. Muito mais fácil de fazerem amigos. A cultura lemuriana era equilibrada no aspecto feminino e masculino. A primeira e mais duradoura civilização do planeta tinha um equilíbrio dos atributos do equilíbrio masculino e feminino. Desde então, nunca houve uma civilização que tivesse tal equilíbrio. Agora, isso está escrito em seu DNA. Meu sócio disse a vocês que isso se chama o divino feminino. Não é uma camada feminina. É uma camada de sabedoria e de equilíbrio que vocês poderiam chamar de a camada mãe.
aquilo que vocês lutam para conquistar novamente agora na sua civilização. O verdadeiro equilíbrio entre o feminino e o masculino, tanto entre os homens e entre as mulheres, e vocês estão se movendo nessa direção lentamente. Na mudança que está ocorrendo atualmente no seu planeta, desde que começou em 2012, o alinhamento galáctico está ajudando vocês a sentir esse equilíbrio, essas coisas. Os homens estão começando a sentir também, a ver o Criador, a deusa no seu interior, a compreender as formas de vibrações mais do que antes. As instituições machistas, patriarcais estão começando a cair, pois são tendenciosas. Às vezes, países inteiros, meus queridos, fazendo objeção a sistemas religiosos que não amam e honram as mulheres. Vocês estão vendo isso tudo ao seu redor, pois faz parte do retorno aos modos lemurianos. Está em seu DNA, está escrito. E ele é lembrado lá por vocês. Mas, diferente dos processos biológicos, ele representa o seu subconsciente. Mas a informação é escrita da mesma forma toda vez que nasce uma nova criança. E o que quer que seja que os pais carregam, as crianças sabem. E agora vocês estão começando a ver algo diferente nessas crianças. As crianças que nascem no nosso dia estão absorvendo a energia de Gaia, uma energia mais cristalina. A informação original dos pleiadianos está escrito no DNA dessas crianças e despertando os seus próprios pais. Tantas informações, instruções, e apesar das informações dos pais, eles continuam seguindo esse caminho. E eles estão começando a evoluir por conta própria. E isso é parte da mudança, meus queridos. E nessa evolução haverá uma maior justiça. Elas têm conceitos disso que vocês não possuem. E dentro de tudo isso, elas criarão um equilíbrio feminino muito mais forte na sua sociedade, o retorno ao centro sagrado, onde até mesmo os homens têm a energia feminina da mulher. E podem olhar para toda a vida assim como uma mãe olha também para os seus filhos. E isso é belo. As 7 irmãs. Os pleiadianos permaneceram aqui por um longo, longo tempo. Você não sabia disso, sabia? Alguns deles permaneceram por toda a sua vida. Eles eram professores. Eles eram vistos como homens e mulheres sagrados pelos índios. Os lemurianos não adoravam a eles, eles honravam a eles. Essa é a diferença. Se vocês forem a algumas civilizações indígenas, que é extremamente antiga até hoje, todas elas têm um atributo que eu gostaria que vocês observassem. Eles dirão a vocês sobre os antigos ancestrais que eles possuíam, que tinham nomes muito santos e sagrados para serem pronunciados. Não é que eles eram tão santos para serem pronunciados, mas é que os pleiadianos tinham nomes que nós não podíamos e não conseguimos pronunciar. Eles eram pleiadianos.
E, portanto, isso vai de contra outra mitologia que vocês trazem. Uma que diz que criaturas do espaço desceram e fizeram algo e foram embora. Mas eles permaneceram, meus queridos, sim. Eles permaneceram para ensiná-los, para amar, para se assegurarem de que vocês caminhariam e saberiam o que fazer com a mestria que vocês têm. Cada religião no planeta tem um mito da criação, mas todas elas têm algo em comum. E em todas elas há uma situação antiga onde a humanidade existia como humanidade. Então, algo aconteceu que os tirou do estado de inocência em que viviam. Todos eles têm uma história de um ser humano completamente desenvolvido, aprendendo a diferença entre o conhecimento e a inocência. E isso, querido ser humano, é o conhecimento da fonte criativa. Qualquer que seja a mitologia religiosa, é o mesmo. É a história dos pleiadianos, pois é isso que aconteceu exatamente aqui, nessa ilha chamada Havaí. Deixe-me contar um pouquinho mais sobre aquilo que nós chamamos de a bolha. Retorne por um momento junto comigo. Todas as coisas que eu conto a vocês agora são verdadeiras, mas os geólogos não têm nenhuma ideia delas por enquanto. Algum dia eles terão. Chegará um dia que eles poderão encontrar coisas sobre a água, sobre muito mais fácil do que conseguem agora. Onde os satélites lá no espaço poderão ver o que eu vou dizer agora aqui a vocês. E então no oceano eles poderão ver que nessas placas tectônicas, sobre o ponto quente que vocês chamam de Havaí, a Terra lentamente empurrou a si mesmo para cima. E ao longo de um grande vastidão de terra, uma bolha ocorreu. Devido à pressão da lava interna do planeta Terra, ela empurrou essa montanha para cima, meus queridos. Vocês não vão acreditar. A bolha, ela é enorme. Vocês podem ver isso do espaço. Isso criou uma das grandes características do seu planeta, a montanha do Havaí. E empurrou para cima 5.000 metros. De forma que a montanha, hoje chamada Havaí, estivesse fora da Terra, elevando-se cerca de 9.000 metros do mar. O nível das águas não era tão elevado naquela época, mais de 120.000 metros mais baixo, pois a maior parte estava ainda nas camadas de gelo. E havia uma pequena era do gelo. Os picos das montanhas, agora que são todas tropicais, eram todas cobertas por gelo. Vocês precisariam realmente desejar estar aqui naquela época, quando vocês subiam essas montanhas e então se tornava o inverno. Então agora deixe-nos falar sobre esse pico. Esse era o pico da realeza, o assento do governo, do poder, com vulcões ativos lá. A montanha recebeu acréscimos repetidamente com todas as erupções que houve. E a lava não corria para cima, ela corria pelas laterais da montanha.
Se vocês fizessem a trilha para chegar até o topo dessa montanha, isso acontecia por apenas um tipo: cerimônia, um motivo, a cerimônia. Pois ao redor das crateras da montanha não havia mais gelo, mas mesmo assim haveria frio e vocês precisavam estar lá. E é por isso que as cerimônias aconteciam lá. Almas corajosas, eu quero contar por que as cerimônias aconteciam ali. Meu sócio, Imakuar, e algumas das pessoas também que estão espiritualmente nessa sala, permaneceram no mesmo topo da cratera alguns anos atrás. E um mestre chamado Makua apontou para as montanhas ao redor da cratera. E de pé lá ele apontou para as montanhas e ele disse: as canoas das estrelas estão enterradas lá. Há artefatos que são pleiadianos, meus queridos, no topo da montanha do Havaí. E eles permanecem lá até os dias de hoje. Vocês algum dia os encontrarão. Ah, ser humano, quando vocês o fizerem. E há uma grande chance de que vocês encontrem essas naves. E a prova será conhecida. A prova do que aconteceu aqui nessa montanha do Havaí. O início de uma realidade. Quando aquilo acontecer, os pleiadianos se mostrarão a vocês. E dirão, sim, fomos nós que implantamos aqui essas naves. E agora deixe-me dizer-lhes o quão longe está isso. Vou falar um pouquinho sobre ciência com vocês. Que os pleiadianos tinham era uma percepção interdimensional. Eles não estavam aprisionados em 3 dimensões como vocês. E essa é uma velha mensagem que nós repetidamente damos sempre a vocês, meus queridos. Nós dizemos que a sua física ela não está completa ainda. Quando vocês descobrirem as 2 leis finais, que são as forças interdimensionais forte e fraca, vocês irão compreender o que é a massa. Vocês compreenderão que Nikola Tesla estava trabalhando. Vocês compreenderão a viagem que vocês nunca compreenderam antes. Vocês serão capazes de colocar as coisas no estado entrelaçado, onde as coisas acontecem no estado quântico. O que literalmente coloca vocês em 2 lugares ao mesmo tempo. Vocês viajarão então para uma outra estrela, para um outro universo, e não há nada como isso. Então vocês poderão voltar para casa simplesmente para o almoço. Tudo isso está vindo, meus queridos. Mas agora deixe-me dizer isso a vocês. Quando vocês começarem a compreender aquilo que é multidimensional, vocês terão instrumentos que poderão detectar isso. Pois estados multidimensionais têm atributos que podem sim ser identificados. Vocês poderão vê-los, vocês poderão senti-los, vocês podem utilizá-los. E isso está tudo ao seu redor hoje, mas vocês não podem ver nada disso, porque vocês estão presos ainda em 3 dimensões. Deixe-me contar a vocês apenas uma última coisa. Nos templos de Lemúria e também na Suméria,
E até mesmo no Egito, eles utilizavam forças interdimensionais e poderiam vê-los. Eles sabiam como produzir essa força. E muitas delas eram produzidas com sons. No palco, um momento atrás, o maestro falou que 2 notas tocadas juntas, as músicas elas estão a uma certa distância separadas, e há uma aparente energia em que elas criam quando elas ressoam. Aquela energia que elas criam é uma energia tridimensional. Há uma terceira energia tridimensional. Portanto, a quinta aberta que cria essa energia tridimensional na nota, que vocês podiam ver quando vocês viviam aqui naquela época. Vocês podiam literalmente ver a música. Estava lá ao seu redor. E agora vocês apenas sentem a energia da música, não mais a veem. Desde a época do Egito, eles sabiam disso. Até que isso foi perdido também, esse conhecimento. Juntamente com o conhecimento da galáxia, também o conhecimento do que a Terra era redonda, e até mesmo que a Terra girava ao redor do Sol. Foi quase como vocês tivessem começado tudo de novo. E vocês ainda estão presos em 3 dimensões. Tudo o que está acontecendo na ciência, e até mesmo aquilo sobre o qual meu parceiro falou hoje, é um retorno àquilo que vocês já tiveram no passado. E, portanto, meus queridos, aqueles que estão nessa sala, nesse vídeo, pelas epifanias, intuições, pelo seu Merkabah, estão simplesmente voltando à raiz do seu conhecimento central. Ah, isso é belo. Quando a humanidade desenvolver instrumentos que sentiram essas forças interdimensionais, vocês então descobrirão as naves pleiadianas enterradas na montanha do Havaí. Porque elas são interdimensionais e só respondem a isso. Isso é ciência elevada, meus queridos. E vocês estão chegando lá lentamente. Imaginem essa descoberta. Imagine aquele que descobrirá isso. Imagine o que isso significará agora para o seu planeta. Ah, imagine vocês encontrarem os seus ancestrais. E vocês não terão medo deles, pois vocês irão reconhecê-los. Porque eles são família. E é isso que eu vejo para esse planeta. E antes que aquilo possa acontecer, haverá paz na Terra, um retorno ao modo lemuriano. Não os modos antigos, que eram estáticos, que eu disse no início, mas aqueles que sabem que existe um Criador no interior, uma energia que está toda ao seu redor, de forma que vocês poderiam iluminar as suas cidades facilmente, energizar os seus veículos, sem nunca precisar tocar em nenhum material da Terra. Esperem até vocês encontrarem isso, meus queridos. Uma energia que empurra e puxa tudo que está ao seu redor. Tesla sabia sobre isso. Aquilo que até mesmo explica a força do magnetismo e dos ímãs. A força que está sempre presente. E alguém já disse a vocês que um dia a gravidade da Terra desaparecerá? Não, porque é uma lei física, ela está sempre aí. Mas qual é o mecanismo que cria isso? Eu pergunto a vocês.
Por que é que quando vocês soltam uma coisa, ele é puxado para a Terra? Isso é uma força. Mas o que cria essa força da gravidade? Dois polos magnéticos estão firmemente conectados uns aos outros, vocês não podem separar. Se vocês morressem e retornassem daqui a 1000 anos, isso ainda estaria aqui. Isso é energia livre, meus queridos. Está sempre aqui. Está sempre puxando, empurrando, puxando, empurrando. E é multidimensional. Vocês têm a chave para ela. Para criar uma terra não poluída. Que tal se vocês tivessem essas coisas? E é isso que eu mostrei aos meus parceiros, que é para onde vocês estão caminhando. E esse planeta está começando a mudar. Vocês estão em um tempo em que os pleiadianos sabiam tudo o que aconteceria, porque eles também tiveram esse momento, querida família. Vocês se sentam nos lugares da criação, onde tudo começou. Almas antigas vêm até aqui, ao Havaí. Os golfinhos sabem disso. Sirianos. E eles nadam ao redor dos cristais, que oferecem alguns dos poderes multidimensionais que os golfinhos e baleias usam, quando eles literalmente nadam entre as dimensões aqui, nos seus oceanos. Alguns de vocês também viram isso, e alguns de vocês verão. E há mais coisas aqui do que seus olhos podem ver. Portanto, desfrutem isso. Pois é um grande negócio, muito maior e magnífico do que vocês pensam. Essa lembrança que está em seu registro akáshico. Eu sou Quion e eu amo a humanidade. E assim é. Uau! Mais uma vez, gratidão a cada um de vocês. Essa linda mensagem canalizada por The Carol, que está disponível no site www.quaionportuguês.com.br. Gratidão, gratidão infinita, porque todas as coisas que nos foram mostradas, todas as coisas que antes foram impedidas de vir a nós por Nikola Tesla, por outros, não são mais, pois a luz, ela já venceu. Gratidão, meus queridos. Gratidão a cada um de vocês. Bem-vindos à nova Terra.